pelo juízo da tua justiça. Glória a Deus. Se assim, meus irmãos, do mundo. Coisa boa, né, meus irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quando olhamos para a Bíblia, quando olhamos para textos assim, a pergunta que vem, irmão, será que ainda tem gente assim na terra? Porque, querido, o que vai fazer a diferença, escute isso, o que vai fazer a diferença na minha e na tua vida é quanto tempo você passa com Ele. Eu vou entregar algumas chaves aqui, irmão, que se você põe em prática, muda a tua vida. Oh, meu Deus, aleluia. Aqui só será uma extensão daquilo que você, aleluia, já pratica. Pois um tema que é meio-dia, a hora do juízo. Glória a Deus. O primeiro tópico que eu quero tratar com os irmãos, rapidamente entrando aqui nessa palavra para nós orarmos, é patente contra patente. Irmãos, é patente contra patente. Quando está dizendo aqui quantas vezes, né, eu louvo aqui 7 vezes no dia, diz o salmista. Aleluia. E a pergunta, ela vem para mim, ela vem para você. Quantas vezes você louva a Deus, aleluia, no dia? Quantas vezes você louva a Deus, aleluia, no dia? O evangelista Smith Wigglesworth, ele dizia que 30, ele não orava mais do que 30 minutos, mas também não ficava mais de 30 sem orar. Billy Moody, ele dizia que não orava mais do que 10 minutos, mas também ele não passava mais do que 10 minutos sem orar. George Miller, ele dizia que ele não orava 5 minutos, mais que 5, mas também não ficava mais do que 5 sem orar. Isso significa o quê? Comunicação contínua e constante. Comunicação contínua e constante. Aleluia. Você já ouviu falar no dízimo do dia? Você já ofereceu ao Senhor o dízimo do dia? Você já fez uma conta, já viu quanto é que daria? 2 horas e 24 minutos. Você já ofereceu ao Senhor? É o dízimo do dia. 2 horas e 24 minutos para o Senhor. O dízimo do mês, 30 dias. Você já ofereceu 3 dias para o Senhor? Como assim, pastor? Trabalho? Vamos lá. Você já ofereceu um feriado prolongado? Eita, já olhou no calendário? Meu Deus, vou estar em casa sexta, sábado e domingo. Vai ser meu retiro, eu e ele. Você já fez isso? Você está que nem aqueles, parece que vejo as águas do Espírito. Não, é a da praia mesmo. Quer viver um alto nível de unção, irmãos? Isso é para quem quer viver um alto nível de unção.
Quer viver um alto? Eu estou falando com quem quer viver um alto nível de unção. O resto é brincadeira. O resto, irmão, é passar a vida toda falando. Eu estou falando com quem quer viver um alto nível de unção. O tripé da vitória sempre foi, sempre será palavra, jejum. Não é segredo para ninguém, meu irmão. Pastor, quanto devo dar? Salmista não passa 7 vezes ao dia. Eu vou te falar o mínimo. Mateus 26, 40. Eu vou falar o mínimo. Mateus 26, 40. Aleluia. Nem uma hora vigiaste comigo. Eu vou te dar o mínimo. Eu estou falando, irmão, aleluia. Eu sei que não é com todo mundo. Eu estou falando com quem quer viver, aleluia, um alto nível de unção. Aquele que diz: é para mim essa palavra, é para mim. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero. E depois, pastor, depois o Espírito vai te guiando. Se você chegar a uma vigília, tá ótimo, irmão. O que é uma vigília, pastor? Das 6 às 9 é uma vigília. Vê quantas horas dá. Das 9 às 12 é uma vigília. Vê quantas horas dá. Sete vezes, Salmo 119 está dizendo: 7 vezes eu te louvo, ó Senhor, por tua justiça, pelo teu juízo. O que é isso, pastor? 7 vezes eu te louvo. Aqui são 7 portais. São 7 portais. Quando a Bíblia diz em Mateus 16, versículo 18: tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Não está falando de porta comum, está falando de portais. Os portais do inferno não prevalecerão contra você. Aleluia. Os demônios não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia. Portais, aleluia, que se abrirão, aleluia, mas não terão sucesso. Aleluia. Contra ti você precisa entender esta palavra. Quando o Êxodo 20 vai falar para nós guardarmos os 10 mandamentos, meus irmãos, vai estar dizendo versículo 3 e 4, aleluia, parafraseando, aleluia, não terás outros deuses, não faça imagem de escultura. Está falando o que, pastor? Aleluia, vença entidades da idolatria. Quando está dizendo para guardar os mandamentos, está dizendo vença a entidade da idolatria. Versículo 7, não dirás teu santo nome em vão, vença entidades do engano. Versículo 12, honra teu pai e tua mãe, vence a entidade, aleluia, da desonra, vença a entidade da desonra. Você tem que entender, de 13 a 15, vai estar dizendo, olha, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Está dizendo, vença a entidade do adultério. Se você não sabe, vença a entidade do adultério, que faz as pessoas se prostituírem, que faz as pessoas se venderem. Vença a entidade, aleluia, do furto, que faz as pessoas subtrair, aleluia, o que não é seu. Vença, aleluia, as entidades. Vença as entidades. Está dizendo, a nossa luta, irmão, é contra entidades espirituais. A nossa luta é contra principado. A nossa luta é contra a potestade. Efésios 6, versículo 12, está escrito: a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, é contra principado, potestade, hostes da maldade. Entenda esta palavra. Eu vou falar um pouquinho, olha Hebreus 1, de 1 a 8, que eu vou falar um pouquinho sobre a genealogia. Olha que coisa. Primeiro nós temos que acabar com os extremos. Aleluia. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, eu vou no 2.0 do Zap, hein? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos
isso, ó, a qual dos anjos disse, veja isso: jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu me serei por pai, ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Que fique bem claro, todos os anjos de Deus o adorem, adorem a Jesus. Olha, e em verdade, quanto aos anjos diz, que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo, mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Versículo 13, olha o que diz para fecharmos aí, ficar claro: ao qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés, como está no Salmo 110 e o 14, o texto mais conhecido. Não são porventura todos eles espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos, irmãos, está falando aqui sobre a diaconia dos anjos. A diaconia dos anjos, eles estão, aleluia, para trabalhar a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. A Bíblia diz em Mateus 4, versículo 11, que depois de Jesus ser tentado ali pelo diabo, ali depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, no versículo 11, ali depois de tudo, Jesus venceu, vieram os anjos e o serviram. Eles estão lá para servir. Primeiro livro dos Reis 19, versículo 5, Elias estava lá, depois, irmão, daquela tempestade ali que ele passou, queridos irmãos, vieram os anjos, aleluia, e o serviram. Olha o pão, olha a água, olha aí a botija, aleluia. Eles fizeram o serviço diaconal. Três formas de entendermos o mundo espiritual. Quantas formas? Três formas de entendermos o mundo espiritual. Veja, querido: revelação, visão e discernimento. Revelação, visão e discernimento. Você pode não ver, mas você tem o discernimento. Você sente, você percebe, alguma coisa está acontecendo. Eu estou sentindo, tem algo do meu lado, eu não estou vendo, mas você percebe, há uma movimentação, aleluia, há algo acontecendo, aleluia. Discernimento. Entenda, queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra, aleluia, do Senhor. Quero tratar sobre a diferença de guerra espiritual, aleluia, batalha espiritual e confronto. Eu disse guerra, batalha e confronto. Guerra é um país contra o outro. Estamos vendo aí acontecendo, aleluia, Ucrânia, Rússia, Israel, Hamas, outros países. Estamos vendo, guerra é um país contra o outro. Mas o que eu tiro daqui: ninguém guerreia sozinho. Ninguém guerreia sozinho. A Bíblia diz em Atos 16, versículo 9, Paulo tem uma visão. Ele vê um homem chamando e dizendo: ei, atravessa, passa a Macedônia, aleluia, e ajuda-nos. Aleluia. Logo ele entendeu, aleluia, porque ninguém, aleluia, faz guerra, meus irmãos, sozinho. Oh, andicamandara sobre camandara súbia, ramancho recame de calabarai. Pega essa palavra, irmão. Ninguém faz guerra só. Ai, estuia levando rebalabachê. Não deixe ninguém sozinho, irmão. Não deixe ninguém sozinho. Não deixa teu irmão guerreando sozinho. Não deixa a tua igreja guerreando sozinho. Não deixa o teu pastor guerreando sozinho, porque ninguém faz guerra sozinho. Tem pessoas, irmão, que ele não reconhece, aleluia, o peso que ele tem no mundo espiritual. Ele diz: eu não faço falta, eu vou fazer minha vida, aleluia, eu vou deixar, não, os irmãos me cobrem. Ei, irmão, ninguém cobre ninguém, ninguém cobre ninguém. Ai, atravessa a Macedônia, mais um pouquinho, atravessa a Macedônia e ajuda. No regime militar existe, queridos irmãos, patentes, existe hierarquia. Nós olhamos lá, tem o soldado, tem o cabo, tem o tenente, tem o sargento, né? Cada um na sua função. Uns atendem atendimentos gerais, atende a população, dispor ali o 90, ele vai. Mas, queridos irmãos, se é outro tipo de situação, é outro tipo, aleluia,
policiamento, aleluia, se é uma situação de invasão, aleluia, quem é que vai? A tropa de choque, amém? Ah não, ó, vou lá, mas o que está acontecendo? Artefatos ali, bombas, explosivos, quem vai? Vai o BOP. Você está entendendo, irmão? Situação com refém, quem que a gente manda? O bombeiro? Não, irmão, vai a tropa de elite. Você vai começar a entender que eu estou, aleluia, passando com muitos e muitos exemplos, que se trata do que, pastor? De especialidades. Nós estamos falando, irmão, aleluia, Efésios 6,12 fala disso, aleluia, que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, e ali vai falar de hierarquia, ali vai falar de... mas o Senhor enviou o arcanjo Miguel, o Senhor enviou, aleluia, o arcanjo Miguel, ou seja, é principado contra principado, está entendendo? É patente contra patente. Quem sabe alguém aqui está orando, quem sabe a tua resposta está sendo até hoje, estava sendo interceptada, mas eu creio que Deus está mandando reforço. Deus, alguém pega essa palavra, Deus está mandando reforço. Por que, pastor? É patente contra patente. Diga, é patente. A Bíblia vai dizer em Judas, a carta de Judas, finalzinho da Bíblia, versículo 9, diz que na disputa do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, ele não ousou dizer palavras de maldição contra o diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreenda. Por quê, irmão? Porque isso não é brincadeira não, irmão. Isso não é brincadeira, isso é mundo espiritual. Batalha é uma pessoa contra outra. Batalha é uma pessoa contra outra. Ou um grupo, aleluia, contra, aleluia, o outro. Aquela expressão, já ouviu? Perdeu a batalha, mas não perdeu a guerra. Ei, tem esperança. Tem esperança, tem esperança, pode ter entrado com a cabeça baixa, pode ter entrado não nos pontos positivos e favoráveis, pode ter perdido a batalha, mas não perdeu a... É patente contra patente, você precisa entender isso, é patente contra patente, aleluia. O Senhor diz: quem eu vou levantar para vencer Faraó e as entidades do Egito? Quem que eu vou levantar para vencer Faraó, aleluia, e as entidades do Egito? Eu não posso levantar qualquer um, eu não posso levantar, aleluia, alguém, aleluia, que nunca me entregou o dízimo do seu dia. Eu não posso levantar alguém que nunca consagrou 3 dias, aleluia, separou para mim. Eu não posso levantar alguém que não anda de contínuo na minha presença. É patente contra patente. Os olhos do Senhor, eles estão observando os fiéis da terra. Você tem que entender isso, você tem que entender isso. Não é só levantar a mão e dizer: eis-me aqui. A Bíblia diz no capítulo 3, aleluia, de Êxodo, aleluia, Moisés vê aquela visão, ele estava lá apacentando o rebanho, aleluia, do seu sogro Jetro. Ele diz: eu correrei para lá e verei aquela grande visão. Eis que a sarça, ela ardia, mas ela não se consumia. O Senhor disse: Moisés, espera lá, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa, é terra é patente contra patente, é patente contra patente. Mateus capítulo 4, versículo 1. Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus, aleluia, ao deserto para ser tentado por quem? Ela manacatolo rebada cacuia, aralabandoro mocorebalá. Quando, aleluia, está lá, meu irmão, o príncipe da Pérsia, quem é que desce? Aleluia, Miguel,
porque eu entendo, aleluia, que é principado contra principado, é patente contra patente. É por isso, não entre em qualquer guerra, não entre em qualquer guerra, não pegue alabaixo, rebadacanda rábia, não pegue qualquer guerra. Você sabe, está escrito, aleluia, a Bíblia vai dizer, é Atos mesmo, 19:15, aleluia, que a entidade vai olhar e vai dizer, o Espírito vai dizer para o homem: eu conheço Jesus. Paulo, bem sei quem és, mas ele disse: quem é você? Quem é você? Quem é você no mundo espiritual? Você tem que saber quem é você no mundo espiritual. Por quê? Porque o diabo, João 8,44, é o pai da mentira. Ele pode falar uma coisa para te intimidar. Esses dias eu estava conversando com a missionária. Com a missionária que nós conhecemos lá atrás. Ali, ela foi expulsar o demônio. Aí o demônio olhou para ela e falou assim: que você não vai me expulsar nada. Você está com a barriga cheia de Coca-Cola. Aí ela olhou para ele e falou: o demônio do inferno, eu vou te expulsar com Coca-Cola ou sem Coca-Cola, porque você vai sair, não é no nome da Coca-Cola, você vai sair em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ei, tem que ter conhecimento, irmão, tem que ter Bíblia, tem que ter entrega. Nós falamos no sala de oração, irmão, no Salmo 133, quando diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, aleluia, escorre sobre a barba e sobre as vestes. Cabeça fala de autoridade, barba fala de maturidade, veste fala de santidade. A Bíblia, ela vai dizer assim, queridos irmãos, Eclesiastes 9 e versículo 8: em todo tempo sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nunca falte o óleo. Vamos para o segundo tópico. Você pode até perder uma batalha, mas não perdeu a? Miqueias 7:8 diz o texto: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, porque ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Ainda que eu fosse morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Salmo, aleluia, 37:24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado. Provérbios 24:16 diz: 7 vezes cairá o justo, aleluia, mas ele se levantará. Tem uma boa notícia, aleluia, ele, aleluia, se levantará. Já estou entrando no tema da mensagem. Se nós lemos no capítulo 17 de 1 Samuel, você vai fazer isso, lógico, em casa, né? Nos dias de Davi decidiram uma guerra com uma batalha. Nos dias de Davi decidiram uma guerra com uma. Quando se vencia uma guerra, o país que perdia era escravo do outro. Quando se perdia uma guerra, o país que perdia, ele podia ser vassalo. Ou seja, ele ia viver na dependência do outro. Ou seja, ele ia viver pagando imposto e tributos e trabalhando e servindo aquele outro país. Aleluia. Quem aleluia, não sabe, aleluia, que você está numa batalha, porque já está perdendo. Se você não sabe que você está em uma batalha, você já está perdendo. Acorda. Por isso você está aqui. Estou yalacantio que mantu yalemandaraçou. Recatune de que mandaraçuye. Gênesis 15:13, olha o que acontece. Diz que o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. Na verdade é uma cifra arredondada. Ficaram 430 anos. 430 anos, querido irmão. Não é brincadeira, como escravo. Lembra lá? Deus levanta quem? Deus levanta Moisés. O capítulo 5 vai dizer: Moisés agora vai lá, Deus achou ele. Achei ele, é uma patente, vou levantar, ele é uma autoridade, vou levá-lo lá. Ele chega até Faraó, outra autoridade, para vencer as entidades do Egito. E a palavra é: deixar ir o meu povo. Êxodo 5 é claro: deixar ir o meu povo.
Mas a soberba de Faraó vai dizer: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Está entendendo? O inimigo dizendo: quem é teu Deus? Dizendo: quem é que você serve? A soberba do Faraó, no versículo 2. Mas aí o Moisés vai dizer: deixar-nos ir para sacrificar ao Senhor. Ele diz: nós só queremos fazer culto. Olha a perseguição, porque nós só queremos fazer culto. Olha a perseguição, só porque nós queremos cultuar, aleluia, ao Senhor. Olha o versículo 5 a 8, olha o que vai dizer, versão 2.0. Ele diz também: Faraó, que o povo da terra já é muito, uma família abandonando as suas cargas. Portanto, deu ordem de Faraó naquele mesmo dia aos desertores do povo, aos seus oficiais, dizendo: aumenta a carga, aumenta a palha, eles vão fazer tijolo, o serviço é dobrado e vão ter que dar a mesma entrega. Agora, olha, aleluia, queridos amados, versículo 15, aleluia, a 17 diz: por isso, os oficiais dos filhos de Israel foram e clamaram a Faraó, dizendo: olha, o que vocês fazem? Até ali o 17 ele está dizendo: o que vocês fazem não é certo, vocês aumentaram o nosso serviço e nós temos que dar o mesmo, entregar o mesmo resultado. Eles foram reclamar. Sabe o que ele diz? É porque vocês querem fazer culto, vocês estão ociosos, vocês querem fazer culto, vocês querem servir o Senhor, então por isso vocês estão dando conta. Aleluia, foi essa a resposta. Isso, o inimigo, ele nos persegue. Capítulo 8, trabalhando Êxodo, versículo 27 e 28, olha o que ele vai dizer: deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto. Ele está dizendo: deixa a gente ir, Moisés está dizendo. Mas olha a resposta: então disse o Faraó: deixar-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades. Ele está dizendo: vai, mas não vai longe. Ele está dizendo: vai, mas seja um crente raso. Ele está dizendo: vai, mas não tem esse negócio de dízimo de 2 horas, de 24 minutos. Ele está dizendo: vai, mas você vai se separar para Deus. Ele está dizendo: vai, mas não tem a vida de oração, vida contínua, vida frequente, ali na presença não tem a busca. Aleluia, ele está dizendo: vai, mas não tem experiência. Ele está dizendo: vai, mas seja um crente gelado, seja um crente frio, seja um crente sem compromisso. Ele está dizendo: vai, mas ele está dizendo: não vai longe. O inimigo, ele diz isso: vai, mas não vai longe. Ele está dizendo: vai, mas não ora. Vai, mas não jejua. Vai, mas não lê Bíblia. Ele está dizendo: vai, mas não vai longe. Aí vai dizer, capítulo 10, versículos 8 a 10. Olha o que vai dizer, irmão. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? Moisés disse: havemos de ir com nossos jovens, com nossos velhos, com nossos filhos. Ele está dizendo: vai todo mundo. Aí ele vai dizer, então ele disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Ele está dizendo: vai, mas os filhos não. Vai, mas os filhos não. Vai só os homens. Aleluia. O inimigo, ele quer sempre atacar a saúde, relacionamento, aleluia, e finança. O inimigo quer sempre atacar saúde, relacionamento e finança. Não vai os filhos, relacionamento. Mas no versículo 24, irmão, patente a patente. No versículo 24, aleluia, o Moisés vai dizer para ele: olha, aleluia, então Faraó chamou Moisés e disse: serviu ao Senhor, somente fique em vós as vossas ovelhas. Não, então vai dizer: ó, tá bom, as crianças vão, mas as ovelhas ficam. Pegou? Finança. Aleluia, vai a família, mas vai sem recurso. Vai a família, mas vai duro. Vai a família. Eles cuidavam de gado, irmão. Mas, aleluia, as finanças, aleluia, fica retido. Olha o adversário. Aí o 26, Moisés vai dizer, eu gosto dessa parte. Moisés, aleluia, vai dizer: aleluia, vamos nós, o nosso gado, vai também que mandar a suia, não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar em alabanarabaia. Quem crê, não vai ficar nenhuma unha. Satanás, tira a mão do que é meu, tira a mão da minha casa, tira a mão da minha família. Ele vai, eu estou orando, tira a mão dos meus filhos,
conflitar. Chama, 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 chama. Chama o que é teu, chama o que é teu, chama. Você vai dar testemunho nesse altar. Levante, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. O exército de anjos, o exército de anjos, o exército de anjos. Não é privilégio de Daniel, não é privilégio de Daniel, não é privilégio de Cornélio, não é privilégio de Pedro, é para a igreja, é para a igreja. É para mim, é para você. Toma posse, eu tenho direito, diga, eu tenho direito, eu tenho direito. Eu vou aumentar a tua fé. Salmo 103, versículo 20. Olha o que eles fazem, olha o que os anjos fazem. Aleluia. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, guardai os seus mandamentos. Olha quem eles obedecem, a voz da sua palavra. Quem dá voz à palavra? Quem dá voz à palavra? Quem dá voz à palavra? Dê voz à palavra de Deus. Comece a dar voz à palavra de Deus. Anjo não me obedece, não te obedece. Ele obedece a palavra, mas ele obedece a voz da palavra. É a voz da palavra. É assim que se movimenta no mundo espiritual. Dê voz à palavra, dê voz à palavra, a palavra. Você vai dizer assim: a tua palavra está dizendo, a tua palavra está dizendo que teu é o ouro, Senhor, tu é a prata. Anjo vai buscar recursos, anjo vai buscar recursos. Ele está ouvindo a voz da palavra. Vamos lá. O que é uma batalha? Pode ser também uma luta intensa contra problemas, dificuldades e desafios. Mas nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne. Nós aprendemos que a nossa luta não é contra, aleluia, o sangue. Nós aprendemos que por trás da batalha tem entidades, por trás da batalha tem entidade, você sabe disso, aleluia. Mas 2 Coríntios 10, versículo 4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas para a destruição de fortaleza. Nós sabemos disso, e a pergunta é: como você, aleluia, luta as suas batalhas? Como você luta as suas batalhas? Vamos lá, vamos para o encerramento. Confronto. Cada praga que o Senhor enviava no Egito, ele humilhava um ídolo do Egito. Não é sobre mim, não é sobre nós. Não é sobre nós, irmão. Cada praga que o Senhor enviava, ele humilhava um ídolo, aleluia, do Egito. Vamos lá, o que é um confronto? É um encontro marcado entre duas, aleluia, partes, aleluia, que estão em oposição, aleluia, duas partes que estão, aleluia, duas ou mais partes que estão em oposição. Isso é um confronto. Vamos lá. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 22 a seguir, nós achamos um confronto. O profeta Elias, aleluia, ele vai lá depois de ser inquirido pelo rei Acabe. Ele vai lá e fala para o povo, fala para os profetas de Baal, os 400 lá, 450, os 400 de Azera. Vai lá, chama eles, eu desafio eles no monte, eles vão sacrificar ao Deus deles, eu vou sacrificar ao Senhor, e o Deus que responder por fogo, ele será reconhecido como Deus em Israel. Eles disseram: boa é esta palavra, chegou a hora, está lá. Ele disse: comecem vocês, porque são muitos. Eles foram lá, pegaram o bezerro deles, partiram, ofereceram, fizeram ação de graça, clamaram. Vai dizer o texto,
Resumindo, nada de fogo, nada de resposta. A Bíblia, ela vai dizer 29. Sucedeu que passado o meio-dia, guarda essa palavra, aleluia, profetizaram eles, nada aconteceu, mas Elias, presta atenção em mim, ele vai lá, a parte dele, ele pega o bezerro, ele vai lá, ele oferece ali o bezerro, ele apresenta, ele separa, ele pega 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Israel, ele manda fazer um rego ali em volta, aleluia, de onde está o altar, ele já havia reparado o altar, aleluia, de pedra. Agora ele vai conversar com Deus. Ele diz: Senhor, para que eles saibam que só o Senhor é Deus em Israel, eu lhe peço que o Senhor responda com fogo. Vai dizer o texto que desceu fogo do céu, que queimou o sacrifício, ele lambeu as pedras, ele lambeu as águas. Ele disse: em Israel pode aí começar a gritar que só o Senhor, ele é Deus. Mas eu quero me ater, queridos amados irmãos, que tudo começou, versículo 27 e 29, meio-dia, o sol está no meio do céu, meio-dia, o sol está no meio do céu, meio-dia, também referido e conhecido como a hora sexta, vai dizer o texto bíblico, meio-dia na Bíblia, pastor, inclui referências e eventos históricos, momentos de oração e momentos de proteção. Salmo 55:17 diz o salmista: eu clamarei ao Senhor pela manhã, à tarde e ao meio-dia. A Bíblia vai dizer, Salmo 91, versículo 5, aleluia, vai dizer até o 7: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai se atingir. Eu estou sentindo Deus, aleluia, nesta palavra. Mateus 27, aleluia, diz o texto bíblico, no versículo 45, Mateus 27, 45, e desde a hora sexta, conhecida como meio-dia, houve treva sobre toda a terra, até a hora, até as 3 da tarde. Sabe o que aconteceu? Até o sol, que se coloca no meio do céu, ele se escondeu o seu brilho, reverenciando Malaquias 4:2, aleluia, o sol da justiça que estava sendo crucificado. Pega essa palavra, eu olho para o texto bíblico, eu olho para o Salmo 37, versículo de número 6, Salmo 37, versículo de número 6, e ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Meio-dia é a hora do juízo. Pega essa palavra, meio-dia é a hora do juízo. Gênesis 43:16, primeiro livro da Bíblia, capítulo 43, versículo 16. Vendo, pois, José a Benjamim, com eles disse, aleluia, ao que estava sobre a sua casa: leva estes homens a casa, mata rezes, prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. Foi ao meio-dia, foi ao redor da mesa da refeição que se deu o encontro doloroso de José com os seus irmãos. 3 áreas que o inimigo ataca pessoas: relacionamento, aleluia, saúde e financeiro. O Senhor estava restaurando a saúde emocional de
Obiorotita, e Recabe, e Baaná, e entrar em casa de Isbosete, no maior calor do dia. Olha qual que é o maior calor do dia. Estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Se eu clicar em cima da palavra, Isbosete, significa homem da vergonha, filho de Saul. Deus estava retirando para colocar Davi. Se você entender esta palavra, Deus vai tirar pessoas de vergonha, homens de vergonha, mulheres de vergonha. Alguém já entendeu? Aleluia! Alabaxorebacaia. Pessoas estão ocupando o lugar que é teu. Aleluia! Mas Deus vai tirar pessoas de vergonha. Deus vai tirar pessoas de vergonha e vai pôr o crente fiel, que é da glória a Deus, que é da glória a Deus, que é da glória a Deus, que é da glória a Deus. Oh, primeiro livro dos Reis, capítulo 20. Eu vou parafrasear isso, do 13 ao 29. A Bíblia, ela vai dizer que o homem de Deus, ele vai falar para o rei Acabe, aleluia, ele vai falar, aleluia, da peleja. Assim diz o Senhor: visto toda essa grande multidão, hoje eu te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: por quem? Ele disse, assim diz o Senhor: pelos moços dos príncipes das províncias. E diz: quem começará a peleja? Ele disse: tu. Então contou os moços e deu lá 232. Depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000, e saíram ao meio-dia. E Ben-Hadad estava bebendo, estava embriagado, estava nas tendas, aleluia. E os reis, os 32 que o ajudavam, olha, e os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou os espias que lhe deram aviso, dizendo: saíram de Samaria os homens. Ele disse: ainda que para a paz tomai-os vivos, ainda que para a peleja saíssem, tomai-os vivos. Eles saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia, e eles feriram cada um seu adversário, e os sírios fugiram. Israel perseguiu, e Ben-Hadad ali, ele escapou, ele fugiu com alguns cavaleiros. E saiu o rei de Israel, feriu os cavalos, os carros, feriu os sírios, aleluia, com um grande estrago. Então o profeta, aí entrou o profeta, aleluia, chegou para o rei e disse: vai, esforça-te e atenta, e olha que hás de fazer, porque no decurso de um ano, o rei da Síria, ele subirá contra ti. Ele disse: vai e se prepara, esteja pronto, esteja preparado, porque eles estão dizendo lá que Deus, o Deus de Israel, é Deus dos montes e não é Deus dos vales. Eles estão dizendo lá que só tiveram vitória porque foi nos montes. Nós vamos pelejar contra eles na planície, nós vamos pelejar contra eles no vale, mas então vocês irão e eu darei vitória. E vai dizer, queridos, aleluia, o texto, aleluia, Deus, ele disse, aleluia, eu vou mostrar para eles, aleluia, que eu sou Deus de monte e eu sou Deus de vale. Eu sou Deus de monte e eu sou Deus de vale. Versículo 29. E 7 dias estiveram acampados, guarda essa palavra. Salmo 119, 164, texto lido. Quantas vezes o salmista louvava a Deus? 7 vezes. 7 vezes eu te louvo por dia. A versão da mensagem, sabe o que ela diz? Eu louvo o Senhor 7 vezes por dia, pela forma em que mantens tudo funcionando. 7 vezes eu te louvo, aleluia, no dia, pela forma que tu mantens, aleluia, tudo, aleluia, funcionando. 7 vezes, fala do que, igreja? 7 portais, 7 portais. Veja, meus irmãos, das 3 da tarde até as 6, um portal, aleluia, das 6 às 9, 2 portais, das 9 à meia-noite, 3 portais, olha, da meia-noite, aleluia, às 3, 4 portais, das 3 às 6,
portais, são 7 portais. 7 portais. Eu te louvo, Senhor. Fechamos todo o portal das trevas contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra a saúde, contra o relacionamento, contra a vida financeira. 7 vezes eu estou louvando. Fecha portais do inferno e abra portais do céu. Fecha portais das trevas e abra. Olha o que diz, irmãos, para nós orarmos. Isaías 16. Isaías 16. Moabe, olha o que Moabe vai dizer: enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. Moabe diz: estamos precisando de ajuda. Moabe está dizendo: eu estou submisso, nós somos submissos. Aleluia. Então, irmão, o que eu entendo no texto? Tem pessoas que querem ser abençoados, mas não entendem aí o princípio da honra. Olha o que ele diz: enviai o cordeiro, aleluia, à autoridade. Enviai o cordeiro a quem? Ao governador, aleluia. Enviar o cordeiro a quem? A liderança. Quando precisamos de ajuda, é o Senhor que envia, aleluia, o cordeiro. A Bíblia diz em Gênesis 22, versículo 7, o pai fala para o filho, Isaac fala para Abraão: papai, aqui está a lenha, papai, aqui está o fogo, papai, aqui está o cutelo, mas aonde está o cordeiro? Aleluia. E Deus diz, o céu diz: Deus proverá, aleluia, para si, aleluia, o cordeiro. Quantos estão entendendo esta palavra? Deixa lá, Isaías 16. Trabalhar Isaías 16. Olha o versículo 2. O versículo 2 ele diz assim: do outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto às vals de Arnon, como pássaro vagueante lançado fora do ninho. Estamos como um pássaro fugitivo. E aí é Moabe. Você sabe quem é Moabe, né? Aí é Moabe. Nós estamos como um pássaro fugitivo lançado fora do ninho. Aí o versículo 3, né? Olha o que eles vão dizer. Eles vão pedir ajuda. Ele diz: toma conselho, executa juízo. Ele vai dizer: põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite. Põe a tua sombra no pino do meio-dia, para que seja como a noite. Olha o que ele está dizendo: meio-dia, faça que seja como meia-noite. Ele está dizendo: nos esconde os desterrados, não descubra os fugitivos. Alguém, aleluia, já entendeu? Eles foram pedir ajuda para Israel. Israel foi clamar ao Senhor: deixa eles invisível aos olhos do adversário, deixa eles invisível aos olhos do adversário. Meio-dia vai ser como meia-noite. Eles vão passar no meio, aleluia, o inimigo não vai ver. Eles vão
Mas eu vou dizer, aleluia, a Bíblia diz que Jesus ocultou-se. Aleluia, quiseram tacar a pedra em Jesus, não era a hora. Quiseram matar Jesus antes da hora. A Bíblia diz, vou ser claro, irmão, Jesus ocultou-se. Meu Deus, mas sabe o que aconteceu depois? Ele ocultou-se e passou no meio deles. Como isso, irmão? Ele ocultou-se, aleluia, ele saiu, aleluia, ele passou, aleluia, no meio. Como é que pode, irmão? Como é, aleluia, que pode, aleluia, isso é João 7,59, que eu vi aqui, aleluia, mas é o mesmo texto, amém, glória a Deus. Voltando para o nosso Isaías, que a gente precisa orar, vamos voltar para o nosso Isaías, versículo 3, para fechar isso. Não, vou correr, irmão, vou correr, que o tempo já não dá. A Bíblia vai dizer, irmão, mas deixa lá no Isaías 16. A Bíblia vai dizer que os caras, os moabitas, eles eram orgulhosos. O versículo 6, pode colocar, o versículo 6 vai dizer: ouvimos da soberba deles, meu. É eles mesmo. Quem é que está aí? Os moabitas. Ah, é nada. É eles, é os moabitas. Oh, meu, é os orgulhosos. É aquele soberbo. Eles estão aí, tem mais, estão pedindo ajuda. Moabe vai ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Eu estou dizendo uma palavra, eu estou liberando. Moabe vai ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Digo mais, não virão de mão vazia, terão que trazer o cordeiro, terão que trazer a igreja vai ser um porto seguro para aqueles que fogem da matança. A igreja será um porto seguro. A igreja vai dizer: senta aí da glória a Deus, senta aí da glória a Deus, porque a igreja, aleluia, ela é um porto seguro. 7 vezes eu te louvo por dia. São 7 vezes, que são 7 portais. Eu vou falar aqui algo para nós fechar. Eu estou fechando, viu? Duas páginas do meu esposo, fecho assim, mas você vai entender isso. Onde tem contenda, tem demônio. Onde tem contenda? Por quê? A contenda abre portais. Coloca o portal, essa é a hora. Porque a contenda, ela abre portais. É por isso que onde tem contenda, tem demônios que abrem os portais. Ó, começou briga, começou guerra, começou a falar um do outro, começou qualquer ambiente desse que vocês conhecem, abre portais. E ali, por esses portais, deu legalidade dos demônios, eles. Está entendendo? Mas a nossa parte é como fechar esses portais, porque a gente quer entrar em outro. Amém? Não dá para entrar no outro sem fechar esse. Amém? Nem acesso, irmão. Não acesso o outro bagunçado. Como é que eu fecho, pastor? Tem pessoa que vem para a igreja, irmão, portal, contenda, briga, aquela coisa, irmão, abrir o portal durante o dia, vem aí, como que eu entro no portal? Está entendendo? Como é que vai coabitar as trevas com a luz? Irmão, o que fecha o portal então? Pastor, vim na guerra. O que fecha o portal? Pega aí, arrependimento, confissão. Você sabe tudo isso. Senhor, eu me arrependo. Confissão, você sabe disso. Renúncia, amém? Renúncia, amém? Renuncia, Senhor, isso não é para mim, eu não quero isso. Sai. Perdão, Senhor, me perdoa, amém? Por essa contenda, me perdoa por ter falado, por ter ouvido, por ter assistido, me perdoa por ter entrado, me perdoa. Verbalização. Por quê, pastor? Porque o mundo espiritual, o único que sabe teu pensamento é Deus. Agora no mundo espiritual, irmão, para anjo, para demônio, você tem que, no mundo espiritual você tem que verbalizar, tem que mandar a palavra, amém? A pessoa ficar diante ali do demônio ali, ela só pensando, sai,
O pensamento ele sai não, irmão. Tem que verbalizar e mandar ordem. Verbalizar e mandar palavra. Você está entendendo? Quando eu estou falando, irmão, vai trabalhando e vai fazendo. Se você está assim, meu Deus, não fala à toa. Se tu está catoque mandaracanto de Kelebarai. E aí você pega, irmão, e aí, pastor, o que eu faço? Alamanahai, só fazer um ato ali, ó, no portal, está aberto só. Senhor, em nome de Jesus, eu fecho esse portal. Sai todo o mal, em nome de Jesus, fecha. Ó o ato, fechou. Alamanturicai. Se você crê, aconteceu, irmão. Isso é importante, irmão. Aleluia, na batalha. Isso é importante. Porque a nossa luta não é contra a carne. Pega isso, já vamos orar. Não é contra, aleluia, sangue. Aleluia. Porque tem pessoa que entra aqui, irmão, numa guerra, mas não resolveu a outra. Você está aprendendo hoje. Aleluia. E o nome do Senhor, ele vai ser glorificado. A nossa batalha, a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela é contra entidades, ela é contra demônios, ela é contra potestade, irmão. Quando abrimos portal, você tem que entender que as armas da sua milícia, aleluia, não são carnais. Nós aprendemos, elas são espirituais e elas destroem fortalezas. Quando sair da batalha, você está na batalha, a missionária pregou sobre batalha. Por isso eu coloquei ela para orar, porque estava ali na mesma direção. Orou sobre a batalha. Falou o que? Falou de dimensão. Aleluia. Quando eu saio de uma dimensão de guerra, você está lá batalhando no mundo espiritual. Você sai no mundo, você sai daquela batalha. Você tem que orar, Senhor, eu devolvo, Senhor, toda essência de alma, toda marca espiritual. Você tem que eu devolvo, Senhor. Você vai devolver a armadura. Efésios 6, versículo 11. Pode tirar, irmão. Efésios 6, versículo 11. Revestidos do quê?